Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Como nós temos falado em todos os episódios anteriores, esta temporada que nós temos apresentado aqui para você trata do Yoga Mindset. Embora esse termo, seja um termo até já meio desgastado e que está imperando em praticamente todas as áreas, a ideia central que há por trás disto neste nosso podcast e também na terminologia do yoga é referente à mentalidade, ou a mentalidade que nós podemos desenvolver e, de certa forma, aproximar daquela mentalidade original que, de certa forma, definiu o modelo mental ou a mentalidade dos antigos yogis. E isto eu venho ressaltando, não apenas no podcast, mas em muitos vídeos, aulas, da possibilidade que há em termos esta mentalidade, diríamos milenar, não é? Porque é um modelo mental, é uma mentalidade original, uma mentalidade, diríamos, primeira daqueles seres humanos que possuíam uma relação muito mais próxima, muito mais divinizada com o Supremo, com o Sagrado, com o Divino. E isto, em plena era em que nós vivemos, se você ainda não sabe, nós estamos vivendo uma era chamada Era de Kali. É uma era de muitas desavenças, muita incompreensão, muito afastamento de nosso campo original de existência, da nossa relação próxima com o Ser Supremo, com Deus. Quer dizer, os aspectos religiosos foram soterrados e restaram apenas definições vazias sobre a religião. E por isso mesmo que muitos dos elementos que poderíamos estar ainda presenciando na religião moderna são, na verdade, escombros vazios desta estrutura mais profunda que há, tanto no inconsciente humano como também, principalmente, nas bases da nossa própria alma, do nosso próprio ser. E devido a toda a influência que há neste momento moderno, nesta excentricidade exótica que existe por trás de exaltar a informação, exaltar o conhecimento prévio e completamente superficial como sendo aquilo que há de mais elevado e, na verdade, negando o acesso a um conhecimento muito mais profundo, válido e atemporal, não é? E isso claramente também se configura no yoga. Eu falo isso porque estudo yoga já há algumas, pelo menos quase mais de 2 décadas, quase 3 décadas, e me dedico a esse estudo de uma maneira a vasculhar, com base, claro, em tratados, literaturas autênticas, e trazer para este olhar moderno o seu parâmetro. E realmente o que nós temos na modernidade em relação ao yoga é muito superficial, é muito voltado apenas àquilo que já está amparado pela mídia, pela imprensa, pelos jornais, pelos filmes, pelos documentários, por toda uma indústria que se formou com o layout de yoga. Isto, quando chega no Brasil, então, ganha proporções assim abismais e assustadoras. Só para não citar nomes, mas o yoga no Brasil ele passou a ser um pouco mais aceito e popularizado quando passou a vigorar em
rede nacional, através de telenovelas, né, algumas referências do yoga como sendo uma coisa aceitável, uma coisa palatável e, de certa forma, que lhe dá uma posição, um status, né, um pouco mais superior. Não é? E isso acaba, sem dúvida alguma, se incorporando na cultura local. E o que nós vemos, então, é que há um jargão comum, aceito, dentro do yoga no Brasil, em que você se pauta nele para poder estabelecer, então, toda a sua apresentação, toda a sua configuração, ou seja, é realmente a ideia de comoditizar um conhecimento. E no Brasil, sem dúvida alguma, esta commodity ganha assim o preço mais baixo, né, em termos de valor, de validade, né, o valor válido que há nesta apresentação. De uma forma mais simples, significa que todos vão repetir aquilo que já foi dito, né? E tudo que já foi dito de alguma forma moldado pela mídia, pela imprensa e por essas novelas de televisão. Né? Não precisa falar muito porque você já deve saber ao que me refiro. Porém, isso tudo, se nós somarmos toda esta bagagem cultural que existe no yoga, pelo menos nos últimos 100 anos, a nível de Ocidente, a nível de Brasil, nós não teríamos uma grande estrutura do conhecimento do yoga como ele era. E muito menos ainda numa estruturação da mentalidade do yoga como é possível, né? Ou pelo menos como ocorria no passado. Isto no período védico, no período clássico ainda de Patanjali e até mesmo no período ali pré-Hatha Yoga do século XII, século XIII depois de Cristo, ainda nós tínhamos então algumas reminiscências saudáveis e seguras, sólidas, verazes em relação a este conhecimento em termos de cultura. Naturalmente, esse período ainda foi um período marcado por uma configuração geográfica e étnica, né, já que o yoga ele era apregoado dentro do conteúdo territorial indiano, basicamente. Já tínhamos ali, então, algumas influências também em outras civilizações, porém já com algumas mudanças graduais, como é no caso do Zen budismo e outras, né, que nós vamos encontrar também vertentes dentro da Tailândia, dentro de outros países e áreas ali desta região do Oriente Médio, certo? E claro, somente no século XIX, século XVIII e XIX, que começa a ter acesso a esse conhecimento no Ocidente e aí sim começa a se configurar uma interpretação muito, muito equivocada em relação ao yoga e nós consumimos até hoje esta vertente interpretativa do yoga e não realmente o que é o yoga. E por mais que isto se torne assim um chavão, né, mesmo nessas mídias modernas, nas novelas, nas revistas de bancas de jornais e sites cheios de produtos de beleza à venda, você certamente vai encontrar também muitas colocações, textos, vídeos de grandes personalidades do Yoga Brasil falando sobre o que é o yoga. Porém, se nós fazemos uma pequena arqueologia, não precisa nem ser muito perito nisto, mas uma pequena busca, né, destas relações de o que é yoga, segundo estas versões populescas e midiáticas, naturalmente nós veremos que é ainda uma reminiscência desta versão do yoga colocado ali pelo elenco de autores de novelas ou pelo menos de editores de sites ou até mesmo, né, por alguns atores e atrizes famosos do elenco cultural brasileiro. Então, naturalmente, o que é o yoga dito por tais personalidades
certamente é apenas um parâmetro parcial e muitas vezes equivocado do que é realmente o yoga, já que essa definição de yoga dada por tais personalidades está apenas embasado naquilo que já foi dito de forma deturpada e muitas vezes até mesmo intencionalmente. Esse é um detalhe mais sério e não é o foco deste nosso episódio, mas que intencionalmente tem um objetivo óbvio, né? Então, nós tentamos sempre lidar com essas questões de forma a lidar, aqui do verbo lidar, dar, ok? Já falamos aqui de lidar, do verbo de lidar, né? E também agora do verbo dar, ou seja, estamos aqui para dar a você pelo menos uma via de acesso ao conhecimento como ele é. Por isso mesmo, a ideia de se ter dentro dessa possibilidade do yoga mindset, ou seja, de desenvolver uma mentalidade do yoga e levar essa mentalidade como um processo para você se autodesenvolver na sua vida prática, requer naturalmente o acesso a um conhecimento. E é o que a gente tem exposto aqui nesses episódios ao longo de todos esses episódios desta temporada, né, a terceira temporada, que é a temporada do Yoga Mindset. Nós estamos quase finalizando essa temporada, perfeito? E o que eu quero colocar nisso, que eu estou dizendo desde aqui dessa abertura, é que esta mentalidade do yoga, então, não se refere a qualquer outra mentalidade que você possa ter visto, ouvido, lido e até mesmo, de repente, experimentado naquilo que se convencionou como yoga, certo? Por quê? Esta mentalidade, ela é possível dentro desses elementos todos que foram elencados para vocês até este episódio, porque todos eles estão falando sobre o conhecimento. E como eu já disse, esta base toda está nos versos 8, 9, 10, 11 e 12 do capítulo 13 da Bhagavad Gita. Então, nesse grupo de versos está sendo exposto tudo o que é conhecimento. E, naturalmente, esse esboço, né, do que seria o conhecimento, todos esses conceitos, não são elementos do conhecimento gratuito, do conhecimento, diríamos, mundano, materialista, cientificista, positivista, relativista ou qualquer outro ista ou mesmo ismo que nós podemos definir dentro desse panteão de sufixos da modernidade que a gente vive dentro da cultura moderna. Portanto, este tópico de hoje trata sobre um conceito também bastante significativo a partir já desse preâmbulo que eu fiz aqui para você, dessa apresentação, certo? Eu não falei nada disto por acaso, porque tudo isto que foi dito há pouco se refere, na verdade, a um coletivismo cultural do yoga, a um coletivismo. Nesse verso que eu vou apresentar a você aqui nesse episódio, o conceito trata sobre afastar-se da massa geral de opiniões. Afastar-se da massa geral de opiniões. Naturalmente, as opiniões são emitidas por pessoas. Então, também podemos entender como afastar-se da massa geral de pessoas. E massa aqui significa o coletivo, significa aquele grupo, significa realmente o rebanho, significa pessoas que estão, na verdade, pensando, né, ou dando suas opiniões com base nas opiniões de outros, com base nos pensamentos de outros, ou seja, decidindo pelo que já decidiram por eles mesmos. Então, esta ideia de afastar-se se torna essencial para um yogi. Assim como nós vimos no episódio anterior, onde foi falado sobre ter uma aspiração por viver isoladamente, né, o cultivo de uma solitude é muito importante, já que desse modo nós conseguimos nos concentrar melhor, executar melhor a nossa disciplina, e isto, claro, levando para uma prática ou um processo interior e não meramente um exibicionismo social de rede, não é? Mas, sem dúvida alguma, o desenvolvimento de uma consciência de solitude.
onde, como finalidade, nós vamos ter realmente uma aproximação maior da nossa essência, do nosso ser, da nossa consciência com o Supremo. E desta feita, nós então estaríamos em condições de solitude, mesmo em meio a qualquer tipo de multidão. Ou seja, nós poderíamos estar em meio a esta massa geral de pessoas, porém preservando a nossa solitude, preservando a nossa natureza de individualidade. Portanto, a ideia de afastar-se de uma massa geral de pessoas tem aqui um significado, então, já complementar à ideia da aspiração por viver isoladamente ou viver em sua solitude. Esta relação complementar vai nos dar, então, aquilo que podemos entender como um afastamento. O termo que nós temos, né, para definir esses conceitos é de Arati Jana Samsadi. Arati, se você vê essa palavra, naturalmente você vai relacioná-la com a palavra Arati de cerimônia. E realmente é a mesma palavra. Porém, no dicionário Vaishnava você encontra esta palavra traduzida como cerimônia. E quando você busca no dicionário sânscrito da palavra em sua etimologia, você vai ver que a palavra Arati ela também tem um significado que nos remete à ideia de desprezo, de afastamento, de decepção. E Prabhupada, na tradução que ele coloca nesse verso no Bhagavad Gita como ele usa justamente a tradução etimológica, ou seja, ele coloca o afastar-se. Então, afastar-se de jhana. Jhana, podemos entender jhana como um agregado, né? Samsadi é o coletivo. O coletivo. E esse coletivo, Jamsadi, Samsadi, indica então este aglomerado, né? Esse aglomerado em que nós nos sentimos fortes quando estamos em grupo, ou nós pensamos melhor quando pensamos em conjunto, ou nós fazemos melhor quando nós fazemos no coletivo. E aqui, naturalmente, significa você deixar de lado o seu propósito, deixar de lado o seu objetivo maior na vida e simplesmente aderir àquele objetivo ou àquele propósito coletivo. Isto para um yogi, e naturalmente, creio eu, para a maior parte das pessoas que estão um pouco ainda lúcidas em meio à sociedade caótica que nós temos, elas preferem muito mais realmente valorizar o seu propósito. Ter um propósito de vida é um grande valor hoje para a sociedade de pessoas que estão se despertando para uma realidade um pouco mais sensata. Não é? Por exemplo, nós vemos que muitos jovens já não estão mais se interessando por trabalhar ou de atuar profissionalmente se aquele campo de atuação não lhe dá condições de desenvolver o seu próprio propósito. Então, o propósito é algo essencial. E, naturalmente, quando você adere a uma massa geral, ou seja, a um grupo, a um coletivo, né, de opiniões, muitas vezes aquele grupo tem ali diversas opiniões, muitas opiniões, inclusive, divergentes, ou propósitos que são até mesmo contraditórios. Então, naturalmente, uma pessoa que tem essa clareza do seu objetivo, do seu propósito, ela não terá muito interesse de se atrair ou de se aproximar ou mesmo de fazer parte de algum coletivo que não cumpra com o propósito dela, não é? É uma pena porque muitas vezes também se explora isto e se define um propósito como sendo um propósito absoluto, no qual você então consegue arrecadar o voto, arrecadar o interesse, arrecadar até mesmo a dedicação de milhares e milhares de pessoas, e muitos deles jovens, que buscam um propósito. Então acabam aderindo a um propósito que aparentemente é um propósito universal, um propósito que seja realmente significativo para o planeta. Por exemplo, propósitos voltados ao ambientalismo, propósitos voltados a outras questões que estão enraizadas em abordagens políticas, geopolíticas ou mesmo de teorias ideológicas, né? E naturalmente isto é um outro movimento em que finge, né, apresentar a você ou dar a você a possibilidade de realizar um propósito maior,
já que é um propósito aparentemente que vai beneficiar ao mundo, ao planeta, ao universo e a tudo mais, quando na verdade é apenas para sabotar ou silenciar o seu verdadeiro propósito. E o yogi, sabendo que o seu verdadeiro propósito é de se restabelecer na relação com o ser absoluto e a partir disto estabelecer a sua atuação para o bem comum de todos os seres, independente de qualquer diferença, e aí sim você entra no nível de relacionamento com o todo, e não apenas o todo no seu aspecto da pessoa suprema, da pessoa absoluta, de Deus, mas sim no todo também no aspecto de sua criação, ou seja, de todos os seres. E aí você estabelece então uma relação de um coletivo um pouco mais elevado, um pouco mais refinado. Não é aquele coletivo em que você se anula, mas sim o coletivo em que você vem para somar. Em que, ao você apresentar, pelo seu próprio exemplo, pelo seu próprio esforço, a possibilidade de outros realizarem seu propósito, e você sendo aquela pessoa que está ali para se doar, não é? E não para se fundir num propósito coletivo, mas você está dando uma ideia de possibilidade para que o propósito daquele indivíduo é um propósito único, talvez, no universo. E quanto mais propósitos únicos nós tivermos realizados no planeta, ou mesmo numa pequena sociedade, num pequeno ambiente, isto pode sim mudar o mundo, mais do que você juntar milhares e milhares de pessoas que estão anulando seu próprio propósito para realizar um propósito ideal coletivo. Pense um pouco nessa relação, porque aparentemente é algo confuso, mas não, é muito simples. O potencial que o ser possui em sua individualidade é o potencial divino dado pelo Ser Supremo. E que você não precisa fundi-lo, né, num grupo, fundi-lo numa sociedade, fundi-lo num coletivo, fundi-lo numa comunidade para poder realizar. Pelo contrário, o potencial individual é absoluto. Claro que dentro de suas proporções infinitesimais. Mas imagine que se você consegue dar todo o seu potencial em fazer aquilo que você sabe e ama fazer de melhor, naturalmente aquilo vai ter uma marca muito maior no planeta, na sua vida e na vida de outras pessoas. Muito mais do que se você simplesmente se diluir num propósito aparentemente coletivo, mas que pode durar às vezes centenas e centenas de anos e chegar por fim a ser uma grande falácia, uma grande pirâmide ideológica apenas, e não realmente um objetivo prático daquele ideal. Ou seja, existe uma máquina que nos sabota, existe uma máquina que converte o nosso propósito apenas em força ideológica, apenas em força de opiniões já pré-moldadas. E tudo isso diz respeito a uma dimensão material, uma dimensão física, uma dimensão corporal, mundana. Não é? Porque nós estamos utilizando esta instância de existência nossa, que dura aí no máximo 100 anos, para realizar uma coisa que pode ser nem talvez realizada por outras futuras gerações. Então, quando nós conseguimos entender que o potencial que nós possuímos não está apenas nas nossas mãos, não está apenas na nossa capacidade de fazer, mas sim na nossa capacidade de, nesta solitude, não se influenciar, não se confundir, não se diluir ao redor, tudo que envolve e influencia ao nosso redor, significa sim estar realizando aquele propósito máximo da sua existência. Isto é o Dharma, correto? Isto é o Dharma. Então não existe um Dharma coletivo, existe o Dharma individual que, aplicado dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, irá estimular, proporcionar com que outros também executem o seu próprio Dharma. E aí sim nós temos então o restabelecimento de uma ordem muito maior, no sentido do Dharma, no sentido do propósito realizado por indivíduos em suas instâncias individuais, criando uma condição muito mais beneficente, muito mais proativa, muito mais produtiva, muito mais sagrada, harmoniosa dentro do universo, dentro do planeta, dentro da realidade, dentro da vida, dentro de nossas inter-relações. Então, a ideia de que
afastar-se da massa geral de opiniões é um dos elementos desse conceito de conhecimento, tem sentido quando nós pensamos desta forma. Quando nós pensamos então que não significa ser arrogante, né? Que a massa geral é uma massa ignorante. Não, pelo contrário. Não significa também ser antissocial, né? Porque eu prefiro viver isolado, prefiro viver afastado dos grupos, afastado onde tem muita multidão, né? De arrogância, de soberba, ostentação, o que for. Não. Significa apenas que você tem a sua opinião, você tem a sua cabeça, você tem a sua liberdade, a sua independência, a sua característica pessoal, a sua identidade, a sua individualidade. E esse é um valor que, assim, a sociedade está soterrando dia após dia, através das redes sociais e todo esse mecanismo que há para realmente nos afogar, não é, no conformismo e muitas vezes numa batalha virtual ideológica. Então, um yogi, naturalmente, ele entende que tudo isso é uma grande armadilha da ignorância. E, portanto, ele então busca se afastar, né? E como eu disse, a palavra harati, né, significa realmente, assim, rejeitar, não é? De você fazer pouco, você não tem a mínima necessidade, a mínima intenção, o mínimo interesse de se relacionar com uma opinião já pré-formatada de algum lugar, alguma pessoa, algum grupo ou alguma outra coisa, né? Aqui, claro, colocando tudo isso, não estou me referindo a ninguém, a nenhum grupo, tá? Nem mesmo grupos ideológicos que nós temos assim dentro dessa polaridade aqui no nosso país, tá? Até porque a minha posição em termos políticos é completamente além, né, dessa polaridade, porque eu acredito em outros aspectos, diríamos, de política, em outros aspectos de ordem social e, naturalmente, ela não se enquadra muito no que nós temos dentro desse tabuleiro que é a realidade brasileira e mesmo a realidade até mundial, né? Dentro dos tratados védicos nós temos ali modelos de sociedade que, ao meu ver, são muito mais adequados, perfeitos e viáveis até para uma sociedade, diríamos, ordenada, organizada e que tivesse como centro um valor que não se encontra em nenhuma agenda política mundial hoje. Então, minha colocação aqui não se refere a nenhuma posição, tá, do que nós temos no nosso cenário atual. Então, é meramente uma colocação para que você, que está nos acompanhando nesses episódios e que de certa forma está adquirindo esse conhecimento, está colocando esse conhecimento em sua vida de alguma forma, ou meramente está ouvindo, né, como interesse e pode até de repente não estar gostando das colocações que eu tenho feito por aqui, mas a ideia é levar conhecimento e pode ser que hoje isto caia um pouco áspero para você, pode ser que isso às vezes nem seja digerido de uma maneira assim palatável, mas eu tenho certeza que em alguns meses ou até alguns anos isto pode passar a fazer um pouco mais sentido, caso coloque esse ponto de reflexão em sua vida, ponto de reflexão em sua consciência, não é? Então, minha sugestão é que dentro disto que foi colocado, esse modo de você se afastar significa não se influenciar pelas opiniões alheias, não se influenciar ou se motivar pelas decisões tomadas por outros ou por grupos, mas procure aprimorar, procure lapidar, procure clarear, procure melhorar gradativamente o seu verdadeiro propósito, aquilo que está intrinsecamente presente em você. Pode ser que não saiba ainda hoje, e é natural, e é para isto que o yoga também tem a sua finalidade, não é? Para a nossa prática contínua, se possível até melhor diária, para que possamos gradativamente reconhecer em nós mesmos aquela força maior que está nos levando adiante.
E que esta força maior do propósito, ela está totalmente alinhada também com aquilo que nós amamos fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer, com aquilo que nós colocamos a nossa vida enquanto fazemos. Esta junção do nosso propósito com o fazer por plenitude é o verdadeiro Dharma que nos foi dado. Né? Então, simplesmente trabalhar nesse sentido, buscar aprimorar o seu valor, o seu propósito, aquilo que você tem de mais pleno de você mesmo, é o que realmente você tem para cumprir nessa sua existência. Então os yogis, eles sabiam disto. Os yogis, eles cultivavam isto. E isto era um elemento também essencial ali na mentalidade do yogi, na mentalidade daqueles antigos yogis. Ou seja, era mais um componente do mindset dos yogis antigos. E veja que este mesmo elemento, ele é totalmente possível para você hoje, para qualquer um de nós hoje. Quer dizer, é um exercício. Não é apenas uma postura, mas é uma postura interior. É um exercício que nós executamos em nossa consciência, em nossa mente. E claro que isso não vem apenas do nosso esforço, mas também como resultado da graça divina, o que pode ser entendido como Darshana, né? Que Bhagavan ou Ishvara no yoga, o termo do yoga, também Krishna ou Deus, se você quiser chamar, no seu aspecto substantivo neutro, você tem então a possibilidade de vislumbrar a essência do seu ser, a natureza do seu ser, que está totalmente alinhada, vinculada, integrada à natureza absoluta e essencial do Ser Supremo. Portanto, apenas para concluir, seria muito importante, nós termos momentos que podemos trabalhar a nossa solitude, momentos em que nós podemos aprimorar esta consciência do afastamento. De quando nós percebemos que existe uma atmosfera que está tentando nos sugar, está tentando nos soterrar, que está tentando nos influenciar para fora desta redoma, para fora deste ângulo ou deste ambiente interior de nossa solitude, nós simplesmente nos afastamos. Não nos atrairmos por coisas que estão realmente nos afastando do nosso centro de solitude. Porque é nesse centro de solitude que nós então entramos em yoga, entramos nessa conexão integrada com o absoluto. E só para dar um exemplo desses ambientes que irão realmente tentar nos soterrar, nós vamos ter sem dúvida alguma as redes sociais, as novelas, muitos filmes, ou seja, todo o ambiente cultural, músicas, tudo influencia o nosso ser. Então cabe a nós, justamente nessa ideia de a palavra san indica justamente junto, por isso a ideia do coletivo, correto? Agora, você tem que saber o que você vai colocar para junto de você. Não é? O samsadi é justamente o coletivo onde todos têm uma mesma opinião, todos têm uma mesma visão, uma mesma noção de realidade, e você vai ter que ser mais um destes, certo? Porém, o yogi, ele vai buscar, sem dúvida alguma, a relação mais adequada para isto. E a relação mais adequada, nesse caso, para o yogi é, sim, sem dúvida, estar cada vez mais conectado com a sua natureza interior, a sua natureza dhármica, a sua natureza de propósito. E desse modo, então, ele cumpre com mais esse conceito importante do conhecimento. Dentro da mentalidade de um yogi, ter esta consciência de se afastar de tudo que seja um elemento nocivo para a sua realização de propósito maior. Eu agradeço sua atenção por estar nesse episódio e quero te fazer um convite, porque nós temos aqui abaixo, você vai encontrar, dependendo da plataforma em que você estiver ouvindo o nosso podcast, o link para o nosso estudo
temático da Bhagavad Gita, onde nós abordamos não apenas este tema, mas centenas de outros temas ligados ao yoga, ao autodesenvolvimento da espiritualidade e da nossa consciência, com base no Bhagavad Gita. Então é um estudo completo do Bhagavad Gita. Então, tendo interesse, clique no link e vá para a nossa página, no nosso site da plataforma VVY Academy. Agradeço a atenção, até o próximo episódio. Namaskar.